Olá, meu nome é Melquisedeque Passos e hoje vamos falar sobre o karma. Esta é uma pergunta que me venho fazendo há muito tempo e discutindo bastante com meus amigos sobre isso, a existência do karma. Aqui está a minha maneira de entender o karma, o meu novo conceito. Porque preciso dizer que o karma, tal como é entendido por muitas pessoas, é o que o universo está conspirando ao seu favor ou contra você, de acordo com o que você está fazendo. Para cada ação há uma reação e o universo é muito inteligente e vai desenvolver o que você colocou ou vai te punir se você fizer algo errado. Pois bem, eu sou muito mais lógico e pragmático e tenho a certeza que muitos de vocês também são. Essa é uma opinião e uma maneira de entender o karma, mas aqui eu estou defendendo a minha. Eu acredito que o universo é grande demais e misterioso demais para estar brincando conosco dessa maneira, para sequer nos levar em consideração. Pense que somos simplesmente um grão de poeira girando em torno de uma estrela que nem sequer é a maior do universo, nem mesmo da nossa galáxia, e a nossa galáxia nem é a maior do universo. Portanto, eu não acho que o universo tenha tempo suficiente para ver se você está fazendo algo certo ou errado. Isso não quer dizer que eu não compartilhe o conceito de karma, e como vocês sabem, aqueles que me seguem há um tempo, sou uma pessoa muito lógica e pragmática e preciso entender tudo de forma granular. Preciso entender tudo de uma forma que tenha lógica e que possa ser aplicada à minha vida sem dúvidas. A ciência tende a encontrar e provar essas lógicas e padrões. Eu sou um homem da ciência. Contudo, acredito que entre o céu e a terra existem inúmeras coisas e forças inexploradas e que ainda não foram sequer descobertas. Portanto, a minha maneira de entender o karma é a seguinte. Há um livro muito interessante chamado Sapiens, que eu recomendo muito, de Yuval Harari. E nele, o autor explica o primeiro salto para que os humanos começassem a se organizar em grupos de 100 ou 150 pessoas. Isso foi a fofoca, foi falar sobre os outros humanos na ausência deles. E isso, que hoje em dia pode parecer a pior coisa do mundo, falar de outra pessoa pelas costas, antigamente era a nossa ferramenta para viver em grupos de 100 ou 150 pessoas. Bem, por que foi assim? Olha, quando somos 100 pessoas, é muito difícil catalogar constantemente todas as pessoas que são boas ou se são más. E é muito difícil que esse mecanismo social funcione, porque você acabaria sempre brigando com as pessoas. A fofoca, o disse-me-disse, gera intrigas. Por outro lado, se as 150 pessoas falarem bem de Marta, Marta é uma boa pessoa, sempre que vai colher nos traz comida, confie nela. Então Marta será bem vista pela próxima pessoa com quem falamos. Por outro lado, José, não confie nem um pouco. Outro dia eu ouvi batendo em um cachorro de rua. Ok, então José, não. Marta, sim. Bem, isso é feito continuamente com esse grupo e no final você cria um mecanismo social que as ações de cada indivíduo são rapidamente refletidas e rapidamente transmitidas à psique de cada ser humano, permitindo que esses grupos continuem com seu dia a dia. Vale a pena dizer que no livro ele menciona que depois há um salto de 150 pessoas, que é o que pode acabar com essa fofoca, para 1000 pessoas e 2000 pessoas, e isso acontece com as ficções coletivas. Não se preocupe, porque no próximo vídeo, na próxima semana, falaremos sobre as ficções coletivas. Hoje, estamos no tema do mecanismo social. Quando as pessoas começam a falar de outras pessoas, conseguimos que 100 ou 150 pessoas possam cooperar. Por isso, hoje em dia, muitas pessoas se sentem atraídas pela fofoca. Por isso, que quando alguém fala de Marta, do que ela fez ou da briga daquele casal, você presta atenção, porque está programado para fazer isso. Então você pode se perguntar agora, mas Melk, por que você está me explicando isso?
Não estamos falando sobre karma? Sim. Dessa maneira lógica, podemos entender o karma como quando você faz algo ruim para outra pessoa, ou algo positivo ou negativo. O que vai acontecer é que esse mecanismo social, mais cedo ou mais tarde, vai levar sua imagem ou recorte, do que você fez para quase todas as pessoas. Foi o karma atuando sobre Daniel Alves, ou tanto ele quanto Robinho foram punidos por fazer algo que era muito errado, que a sociedade e as leis não permitem mais. Eu não posso passar a mão na bunda de uma mulher desconhecida na rua, simplesmente porque me deu vontade. Ao nos organizarmos em grupos e sociedades, firmamos contratos sociais invisíveis, mas eles estão aí. Sua reputação, como já falamos sobre Marta ou José, Daniel Alves ou Robinho, vai se espalhar como pólvora. Portanto, quando você faz algo negativo, quando você coloca algo negativo lá fora, esse mecanismo social, como estamos interconectados socialmente de forma incrível, rapidamente, você receberá algo negativo que as pessoas não vão querer contar com você, vão desconfiar de você, possivelmente julgar você e, em casos graves, a justiça vai te julgar e te punir. E isso é uma maneira muito interessante e muito mais lógica de entender o karma. É que se você fizer algo negativo ou positivo, haverá uma reação da sociedade. Porque se você estivesse vivendo, por exemplo, em uma ilha deserta, para começar, você seria o próprio juiz disso. Fazer algo bom ou ruim em uma sociedade, o juiz é esse mecanismo social. Muitas vezes, a própria sociedade será o juiz. Imagine os linchamentos de ladrões no meio da rua, punidos antes mesmo de chegar no juiz de direito. Portanto, essa forma de entender o mecanismo, para mim, é prática e sem realidades subjetivas de que o universo está conspirando contra ou ao seu favor. Entendendo o karma dessa maneira, podemos também assumir que é super importante começarmos a fazer coisas boas para os outros. Acredite, se você começar a ajudar as outras pessoas aqui no YouTube, compartilhando seu conhecimento em um podcast, ou em um post, ou em um Reels, e tiver o comprometimento de fazer isso por 2 ou 5 anos, com toda certeza, você ficará milionário. Toda vez que você faz algo ruim, esse mecanismo social, a longo prazo, vai devolver isso para você. Talvez a curto prazo você consiga se sair impune, ser egoísta, subtrair coisas e fazer coisas negativas, mas a longo prazo o seu momento vai chegar. E aqui eu gostaria, além de explicar esse conceito, de te dar 3 conselhos-chave que pessoalmente me ajudaram a lidar com esse mecanismo social. Para constantemente fazer, por assim dizer, o meu karma aumentar, embora entendendo o karma na versão que expliquei agora, não na antiga de que tudo conspira contra ou ao seu favor. O número 1 é eliminar o rancor e a vingança. Para mim, isso só tira sua energia e tempo. Além disso, é uma maneira muito interessante pensar que quando alguém faz algo ruim para você, em vez de tentar pensar em soluções para se vingar ou guardar rancor e gastar energia, simplesmente se adapte. A máquina social está estabelecida e a negatividade que a outra pessoa dissipou só irá pairar sobre ela mesma. Mal educado, agressivo, antipática, não confiável. Deixe os adjetivos negativos para ele ou ela, a pessoa que te fez o mal. E lembre-se, sempre há alguém vendo. Essa é uma estratégia que venho usando há muito tempo e tem funcionado muito bem para mim. Como vocês sabem, eu tenho muito pouco tempo no meu dia a dia e não posso ficar pensando em vinganças e rancores pessoais. Isso suga você e a qualquer um. Você começa a viver para o seu inimigo ou desafeto, caso queira ser mais cortês. Em vez disso, o que foco é em me adaptar. Quando alguém faz algo errado, eu tento empatizar com essa pessoa. Penso talvez que ela não tenha feito isso de má fé. Talvez eu nem entenda o seu passado.
Talvez ela tenha se traumatizado quando criança, e isso faz agir assim. E se eu não puder empatizar completamente com a vida dessa pessoa, ok, apenas me adapto, ok. Da próxima vez não confiarei nessa pessoa. Da próxima vez simplesmente a afastarei um pouco mais de mim. Não a convidarei, vou me adaptar ao modo cínico ou falso dela. Você acaba de se blindar contra essa pessoa, contra esse tipo de gente. Não seja ingênuo, é claro que existe muita gente ruim no mundo e, inevitavelmente, você irá se esbarrar com algumas delas. Esse conceito é muito interessante porque você não perde energia, apenas se adapta. Além disso, pode ser muito difícil quando essa pessoa é alguém próximo, um familiar, um amigo, mas você precisa entender que só tem uma vida e eu acho que você tem uma responsabilidade não apenas consigo mesmo, mas com o mundo e o resto do mecanismo social, para fazer você mesmo brilhar. Então, você não pode deixar que uma pessoa tire o seu tempo, te faça sentir ódio, te faça querer vingança, ou simplesmente te faça perder tempo planejando um plano mirabolante de vingança que só faz sentido em sua cabeça. Portanto, um conselho super prático: troque o rancor por adaptação. Não se deixe influenciar por essas pessoas. Não deixem que elas tirem o pior de você. Continue com a sua meta, com o seu projeto. E não tenha nem mesmo tempo para rancor. Use o seu tempo para você e para continuar avançando. O conselho número 2 é dar sem esperar nada em troca. E é super engraçado, porque o conceito anterior de karma nos diz que se você desse algo positivo, seria recompensado pelo universo. Não, isso já é super egoísta. Você está dando esperando algo em troca, está no fundo enganando o sistema, está enganando esse karma, está dando para extrair. Não tente ser mais esperto que o sistema. Ele tem seus mistérios, seus mecanismos de antifraude estabelecidos e data de 1000 anos. Aqui eu estou falando do contrário, dar sem esperar nada em troca. Sempre falo sobre dar sem esperar nada em troca e eu acho que essa mentalidade te eleva a outro nível de referência, porque você está em uma mentalidade de abundância. Para si mesmo, a afirmação que você está fazendo quando dá sem esperar nada em troca é que você tem mais do que o suficiente e vê mais oportunidades, vê mais maneiras de seguir em frente em situações difíceis. Dar sem esperar nada em troca vai te elevar, vai te fazer uma pessoa muito mais amável, muito mais afável com os outros, porque as pessoas não vão pensar: ele está me fazendo um favor agora, mas depois vai me pedir algo. Isso gera em torno de você uma áurea, um capital social tremendo, mais amável, mais confiável, mais requisitado pelo seu círculo social. Especialmente no mundo dos negócios também, dar sem esperar nada em troca permite que o seu círculo comece a se expandir e a longo prazo, garanto que isso voltará para você. Porque talvez essa pessoa não devolva você pessoalmente, mas vai falar bem de você. Melquisedeque é uma pessoa incrível. José é uma pessoa incrível. Ele dá sem esperar nada em troca. Claro que é preciso fazer algumas ressalvas. Se você perceber que está dando e a outra pessoa não é recíproca, use o conceito do ponto número 1 e se adapte a essa pessoa. Você não a quer em seu círculo íntimo. Portanto, também é importante saber afastar as pessoas que não estão no seu modo de dar, que estão apenas extraindo. Mas o conceito de dar sem esperar nada em troca é profundamente poderoso. O conselho de número 3 tem a ver com os marcos. O marco, no final, é a forma como você vê a realidade. A realidade, no fundo, não existe. Por que não existe? Porque, no final, é interpretada por cada pessoa.
Há pessoas que estão sempre tristes e a realidade é horrível. Há pessoas que estão sempre alegres e a realidade sempre é ótima. Isso é o marco, a forma como você vê o mundo. E há um conceito muito interessante que é o do marco mais forte, a forma de ver a vida mais forte. Isso quer dizer que você não deixa as outras pessoas influenciarem como você vê a vida, mas você vê assim e não importa como as outras pessoas veem as coisas, porque você sabe que essa é a forma que realmente te interessa e te importa. Absorva os outros marcos de realidade para a sua, as positivas, é claro. Eles acabam imitando e se somam ao seu marco. Sabe quando você está com energia boa e atrai outra pessoa com ótima energia? Pode acontecer um abraço explosivo ou simplesmente um sorriso de uma criança que te olhou e sorriu no metrô ou no ônibus, deixando o seu dia mais alegre ou, no mínimo, mais leve. Isso acontece porque existem coisas chamadas neurônios espelho, que são responsáveis, por exemplo, por quando alguém boceja, você também bocejar. Isso acontece com muitas outras coisas, especialmente com os marcos. Então, ao entender esse conceito, é muito interessante que você tenha um marco muito forte e que, além disso, seja positivo e seja direcionado para o que você deseja. Por exemplo, se você tem grandes sonhos e quer realizar grandes coisas, você precisa ter um marco positivo, precisa ter uma atitude que vai conquistar o mundo, que realmente tem um marco forte, e isso fará com que o mecanismo social que falamos anteriormente comece a jogar ao seu favor, porque você verá que outras pessoas vão se identificar com você e vai contagiá-las com esse bom karma, com essa boa energia. Esse último conselho está muito relacionado com o conceito de você vai atrair quem você é, não quem você quer. Sempre digo que no final você vai atrair pessoas com os mesmos princípios e atitudes que você. E não é porque o universo faz com que você atraia essas pessoas, mas simplesmente porque você vê a vida de uma determinada forma, com esse seu marco. Vai atrair pessoas que também tenham esses marcos, e isso será muito poderoso, porque vocês verão a vida da mesma maneira e poderão começar a realizar os sonhos que têm em conjunto. Claro que também é importante dizer que isso é uma via de mão dupla. Se o seu marco for realmente triste e horrível, saiba que você atrai pessoas também com marcos semelhantes. Portanto, é um conceito a ter em mente. Poderíamos passar dias falando sobre como os médicos geralmente se casam com médicos, advogados e juízes com seus pares, como surfistas e skatistas sempre estão cercados de pessoas good vibes, tranquilas e despreocupadas. O que você precisa focar é que existem sistemas e regras no universo que muitas vezes sequer conseguimos perceber, enxergar ou sequer medir através da régua da ciência, mas eles estão lá, ou melhor, estão aqui, atuando sobre nós. E isso é tudo por hoje, pessoal. Essa é a maneira lógica e prática de entender o karma. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais insights inspiradores como esse. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a bordo e até o próximo vídeo.